Alô, meus confrades, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu tô de volta. Há 9 dias atrás, eu falo assim porque o fato ocorreu na sexta-feira passada, ontem fez 8 dias, hoje tá com 9, né? Eu vou considerar que eu tomei um strike no canal. Assim, de modo geral, eu tô bem, apesar de algumas adversidades aí. E espero que cada um aqui que me acompanha também esteja bem. Mas vamos lá, né? Pense que eu já estava com o conteúdo gravado, a leitura de um e-mail aqui de um inscrito, até de um rapaz pedindo ajuda. Eu tinha gravado à tarde e à noite eu ia fazer a edição e publicar naquela sexta-feira. Só que quando foi ali por volta das 19 horas, eu me deparei com um vídeo lá no grupo que eu participo no Telegram, um vídeo de 1 minuto e 10 mais ou menos, com umas cenas que pra mim, assim, eu sou conhecedor da Red Pill, mas sou um Ronk Pill também, eu fiquei foi dando risadas desse vídeo e eu pensei, eu digo, eu vou levar isso aqui pro canal, vou botar lá, mas a minha intenção era levando pro lado do humor. Era um vídeo, inclusive no início do vídeo tinha uma frase, estava escrito assim, atenção, toque de recolher. Aí, de repente aparecia os casadinhos num bar. Era várias cenas, assim, cada cena era, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, aí já pulava pra outra, era bem rápido cada cena, né? A pessoa parece que catalogou. O cara lá tomando uma cervejinha, ou sozinho, ou então com amigos, e de repente a esposa chega e mete a mão na cara, sabe? Aquele tapa na cara e pega por o braço, vamos, você tem casa pra morar, que diabo é que tu quer aqui? Vamos pra casa agora, e sai empurrando, puxando por o braço e não deixa de jeito nenhum. E o cara sai submisso, humilde ali no meio do povo não pôde continuar ali tomando a sua cerveja, né? E aí eu publiquei esse vídeo aqui no YouTube, no meu canal, com o mesmo título, né? É Toque de Recolher. Eu acho que algumas pessoas aí ainda chegaram a ver, acho que até um momento antes que o vídeo caísse, né? Deu 18 visualizações. Foi muito rápido, da hora que quando botou, 18 pessoas viram e aí caiu, né? E assim, foi praticamente um strike. Eles mandaram uma notificação no e-mail dizendo que aquele vídeo era uma incitação à violência, que eu estava incitando violência através daquilo ali e que eu ia ficar 7 dias bloqueado no canal, eu não ia poder interagir nada. A única coisa que eu pude fazer nesses 7 dias foi. Eita, eu sei que tá se aproximando. Agora ia passar um carro de som aqui, mas acho que tá voltando. Já tô escutando de novo. Talvez eu vou ter que fazer uma pausa aqui em algum momento. É, Retomando aí, né? Eles falaram que eu ia ficar bloqueado por 7 dias e que eu não ia poder publicar nada, sabe? Nem live, nem conteúdo, nada na aba comunidade. Mas aí de repente eu percebi que pelo menos comentar eu poderia. Então teve até algumas pessoas já nesses últimos 2 dias que mandaram mensagem. O Femme Fatale hoje mesmo mandou aí, né? Poxa, tu tá doente? Eu senti que ele parece que ficou preocupado, né? Ou aconteceu alguma coisa com aquelas duas lá na escola. Mas aí eu mandei um textozinho. Pra quem me mandou, quem me perguntou, eu escrevi que eu fiquei. Mas a pessoa fica preocupado, né? Assim, o que que aconteceu? Que ele sumiu aí. Mas o sumiço foi realmente o YouTube. Agora eu vou ser sincero com vocês, assim, não me causou estranheza nisso aí, porque eu sei que não existe um padrão a ser seguido aqui, né, nessa plataforma. Porque, pessoal, eu fico pensando assim, eu já vi vídeos muito mais violentos, vídeos muito mais piores publicados aqui no YouTube. Todos os meus vídeos lá já está cadastrado lá que não é apropriado para crianças. Uma regra para você publicar determinado tipo de conteúdo é botar lá que não é permitido para crianças, apropriado, né? Então eu tento seguir as regras. Um vídeo daquele, eu sinceramente, assim, eu avaliei, eu até mandei esse vídeo para alguns
chegados meus aqui. Eu falei, olha esse vídeo, me diga se isso aqui tem cenas tão fortes assim aqui. Mas pro YouTube foi considerado, né? E eu não sei, assim, qual é o critério, porque eu já vi coisa pior. Eu já vi coisa muito, muito pior ser publicado. Cenas de morte, de execução. Aqui no YouTube eu já vi cenas de execução, sabe? Enfim, e aí um tapa, né? Cenas de mulher dando um tapa na cara. Não vai ser nesse momento, mas está na minha mente depois, de novo, eu quero fazer um conteúdo aqui assim com um apanhado geral sobre casadinhos, né? Várias situações aí que eu tenho observado, depois eu vou tratar disso aqui. Mas nesse momento, talvez, é possível que talvez nos próximos dias eu venha com conteúdos pequenos, aí seguindo as dicas aí, né? Vai ter momento que vai vir conteúdo longo, mas também conteúdos pequenos. Não sei qual vai ser esse aqui, né? Pode ser que seja pequeno ou não. Mas aí tive que respeitar. Eu vi que não tinha o que fazer. Eu fui lá, removi o vídeo, né? Fazer o quê? Esperar agora, né? Esperar passar esses 7 dias. Acho que ontem já dava para ter publicado, sexta-feira, mas eu deixei para hoje, sábado, porque ontem eu estava cansado, né? A jornada aí de trabalho. Mas estou aqui, né? De novo. Foi uma pena porque os dias que eu fiquei bloqueado, exatamente foram os dias que teve aí 5 dias de folga. Eu estava bem folgado aqui, descansando e no feriadão, dava para ter feito umas lives, ter produzido mais aqui, né? Mas não foi possível, mas virão outras oportunidades. Depois desse conteúdo aqui que eu tô falando, eu vou editar também a gravação que eu já tenho salvo aqui, de um e-mail de um inscrito aqui que ele pede ajuda, tá? É uma ajuda psicológica, fique tranquilo que não é financeiro não, é só mais assim aquele apoio, dicas. Naquela mesma noite eu iria fazer a publicação desse conteúdo, e aí não rolou pelo motivo aqui que vocês já estão cientes, né? Pessoal, assim, o que é que eu quero falar nesse momento aqui? Eu queria pelo menos antecipar um pouquinho a minha situação no trabalho, né? Eu acabei descobrindo aí algumas coisas, eu falo assim com um pouco de pesar, isso aqui pra vocês, pra mim foi ruim, foi muito ruim assim, porque eu fui pra um lugar, eu pedi, né? Eu requisitei pra um lugar acreditando que eu ia chegar nesse lugar e esse lugar ia ser razoável, ia ser bom, que eu não fosse ter problemas. É aquilo que eu já narrei anteriormente. Pessoal, tem algumas coisas, à medida do que eu for lembrando aqui, a caneta tá bem aqui, eu vou anotando aqui, porque aí de repente são coisas rápidas, mas que dá tempo eu ir falando já só para me esclarecer para vocês, tá? Então já anotei um item aqui que me veio na mente, mas vamos lá. Como eu disse anteriormente, eu fui para lá crendo que ia ser um lugar tranquilo, eu vou trabalhar mais distante da minha residência, mas vai ser tranquilo. Perfeito não. Todo local de trabalho surge situações, mas eu tinha aquela expectativa positiva dali, né? E de repente eu me vi num cenário completamente oposto. E eu acabei fazendo algumas descobertas, que essa pessoa me odeia muito. Como que é esse ódio, por que desse ódio? Se você continuar me ouvindo aqui, você irá entender, tá? Então vamos lá. Na semana passada, né, anterior ao carnaval, eu acho que eu externei aqui para vocês, hora em vídeo, hora em aba comunidade, que essas duas mulheres estavam tentando pisar no meu direito, né? Estavam tentando pisar no meu direito quanto à questão de... Caramba, faz tantos dias que eu não tô lembrando. Olha, pode ser que alguma coisa que eu fale aqui fique repetitivo. A minha intuição diz que não, mas pode ser que seja, né? De repente eu esteja equivocado. Para que eu ganhe tempo aqui, para que eu não fique voltando, e daqui que eu escute, para saber de novo, tantos dias, né? Eu vou contar aqui, é mais prático, né? Eu me vi numa situação com o meu direito pisoteado lá. E desde que eu cheguei lá, parece que foi assim, eu senti, pessoal, no dia que eu botei os meus pés ali naquela escola, eu senti que eu não era bem-vindo ali, sabe? Eu senti.
Eu não sabia ainda o porquê. Mas por que que essa pessoa está me tratando assim? Mas eu descobri na semana passada. Eu descobri de ontem, há 8 dias atrás eu tomei ciência, né? Alguma coisa que eu já desconfiava, mas eu não tinha certeza. Pessoal, elas estavam jogando comigo da seguinte forma. Acho que vocês lembram aqui que eu mencionei que desde que eu cheguei lá, elas estavam tentando me excluir da chamada hora atividade. Elas queriam me colocar para trabalhar dentro de um sistema que eu não tivesse de fato a hora atividade chamada. Para quem não sabe aí, a chamada hora atividade é um percentual de horas da jornada do professor para planejamento de aulas. Durante décadas para trás, o professor ele trabalhava a semana inteira e os planejamentos tinha que fazer em casa. Eu ainda vim até ali, deixa eu ver, acho que até 2015, 2016 eu ainda trabalhei assim, não estava implementado aqui ainda. A lei é antiga, a lei é lá dos anos 2000, mas acho que se brincar ainda tem lugares aqui pelo Brasil que não se cumpre a hora atividade. Para quem não sabe é só você digitar no Google, tá lá, na lei do piso do magistério, aí tá lá, não é só da remuneração, mas da jornada, de como que deve ser a jornada, e lá fala que um terço da jornada de trabalho do professor tem que ser no expediente para planejamento de aulas. Para mim, a meu ver, isso aí foi uma grande conquista, porque eu ainda trabalhei assim, onde eu todas as noites e finais de semana eu tinha que ficar debruçado aqui planejando aulas. Porque na escola era topado de ponta a ponta a carga horária só dando aula, dando aula, dando aula. Aí qual era o tempo que eu ia ter para organizar, né? Essas aulas, me programar? Tinha que ser em casa nas horas livres. Aí quase não tinha descanso, né? Não fosse nas férias, outro dia não tinha. Então isso trouxe assim um fôlego para quem é professor. Pelo menos para mim, eu me senti muito beneficiado. Se hoje eu tenho, ó, hoje eu tô um sábado livre aqui, ó, tô podendo gravar para vocês, eu vou estudar, à tarde eu vou para academia, eu vou fazer muitas coisas que antigamente eu não fazia, porque eu tinha que ficar aqui de castigo organizando coisa de escola. Existem épocas que eu ainda tenho que trabalhar em casa, mas é só final de períodos, né? De semestre, de ano, enfim. No percurso do ano eu sou mais de boa. Tudo que é meu, eu tô de um jeito que até meus livros, minhas coisas, um bocado do meu material eu deixo na escola mesmo. Tem um armário lá essa escola mesmo que eu tô, me deram uma partezinha do armário, mas não tem chave, né? Tá lá, só encostado. Mas eu deixo lá, né? Um bocado, minhas coisas, às vezes até confecção de tarefas, eu deixo tudo guardadinho lá. Nem trago para casa. Então, foi muito bom isso aí. E era exatamente esse direito que estava tentando ser pisoteado. Mas eu já vinha caindo uma ficha, eu vinha pensando assim. Eu digo, isso aí é uma jogada para ver se eu desisto de ficar aqui. O objetivo é esse. Como ela não tem o poder, ela como gestora, ela não tinha o poder de chegar e dizer, você não vai ficar aqui, como quem é dono de uma empresa, né? Assim, que demite. Não, eu não vou te contratar. Na empresa privada é assim, se é o dono da empresa, o gerente lá, de repente eu coloco um currículo meu numa loja, num lugar para trabalhar, mas a pessoa que vai selecionar me conhece e é um desafeto, me tem como um desafeto, ele simplesmente pode pegar aquele currículo, rasgar, se eu for lá, não tem vaga, não quero você e pronto. Mas na área pública é diferente. Inclusive aqui, a questão, essa questão de lotação, quem vai para a escola tal, quem vai trabalhar lá, não é ela que decide. É um órgão que está acima dela que decide isso aí. É que envia, que manda, quem delibera. Mas ela quer impor a vontade dela lá dentro, né? Não, eu não aceito você aqui. E ela foi muito ardilosa, assim, ela não quis chegar de cara e falar, ela também não quis, digamos assim, formalizar um documento me tirando. Então ela pensou, eu vou criar situações que ele não vai aguentar e ele mesmo vai lá em cima e vai pedir para sair. Ele não vai querer ficar aqui. Só que ao invés de eu ter feito isso, eu ter pedido para sair, não, eu bati de frente. Eu ameacei. Tanto é que no grupo que eu participo, eu tenho um grupo aqui no Telegram e também a aba comunidade, mas alguns confrades aqui disseram assim, olha, porque
Porque estava acontecendo assim, sempre que rolava uma invertida contra mim, delas, eu falo delas, a gestora, a Otília e a sua comparsa, a Elma, né? Então, assim, que é a coordenadora, né? Sempre quando tinha uma invertida, eu tinha a mania eu fiquei naquela coisa de reagir, de falar o que é que eu ia fazer. É assim? Pois eu vou fazer isso, isso, isso. E aí uns inscritos se atentaram para isso. Olha, não, a partir de agora não fala mais nada, sabe? Quando elas agirem, quando elas disserem que vai fazer tal coisa contra você, não responde, não fala mais nada. Porém, tome suas providências. Porque o que estava acontecendo? Elas diziam que elas deliberavam uma situação para mim, aí eu reagia, eu dizia o que eu ia fazer, aí elas voltavam atrás. Na semana atrasada, não, eu vou considerar que hoje, sábado, dia 25/2, nós ainda estamos nessa semana ainda, né? Hoje é o 7º dia, né? Tá concluindo hoje a semana. Então foi na semana passada, antecedente ao carnaval. Eu me vi no seguinte contexto, pessoal. A coordenadora Elma, um exemplo aqui, numa segunda-feira, ela chegou para mim e disse assim, olha, no caso aqui, ela tirou uma metade da minha hora de atividade. Eu tinha um dia fechado e eu tinha a metade de outro dia. Era na quarta-feira, de 7 às 11 livre para isso, e na sexta-feira, após o intervalo. Eu vou considerar que é como se fosse das 9 às 11, porque de 9 a 9h15 são 15 minutos de intervalo, mas ali eu já poderia sair da sala já, né? Eu já ia direto para a sala dos professores para ficar lá organizando minhas coisas. Vamos considerar 2 horas aqui. Ela chega para mim numa segunda-feira e fala, olha, essa semana você não vai ter mais aquele horário da sexta-feira, tá? Você vai ter só a quarta-feira para você planejar. E aí você, quando você for fazer seu plano de aula, você já inclua a sexta-feira, tá? Com aula. Ela entrou dentro da turma onde eu estava trabalhando, vai lá, me dá esse recado e se retira. Ela nem esperou assim que eu falasse alguma coisa. Quando foi na hora do intervalo, que os alunos saíram, eu abordei ela no corredor, claro que com o gravador de voz em mãos, né? O celular ligado. Aí eu chamei ela, eu falei, faz favor aqui. Aí eu chamei ela lá dentro da minha sala, porque tava muito barulho lá fora. Eu falei assim, me diga uma coisa, você já reformulou o horário? Eu falei, você reformulou o horário? E ela, por quê? Eu falei, não, eu queria ver como é que é, todos os professores, eu queria que tu me mostrasse a planilha com os horários. Aí ela, não precisa alterar não, tu tem aquele horário que eu te dei? Isso, tipo assim, minha pasta ali em cima da mesa, eu tava com o horário que ela já tinha me entregue. Ela, pois é, ó, esses 2 horários seu aqui que tava livre, aí tu só bota a disciplina que tu vai trabalhar. Aqui não precisa fazer outro horário, não precisa. É só você mudar, tu pode botar de caneta aqui. Aí eu falei assim, eu digo, tá. Eu digo, e como é que é isso aqui? É só aqui nessa escola ou é geral? Como é que é? Eu falei, porque tu tem consciência, assim, que tu tá tirando um direito. Eu falei, você tá mexendo naquilo que é de direito, né? Eu tenho direito a esse horário. Há anos, já tem um bom tempo que trabalhamos assim. Por que agora tá mudando? Pessoal, ela vai citar o nome de uma mulher. Ela cita o nome de uma mulher, que inclusive é a mulher aqui, enfim, de um departamento que ela fica encarregada dessa parte, de lotar, Enfim, é o que eu posso mencionar aqui para vocês. Foi fulana, ela falou, foi fulana de tal que mandou. Quando ela falou isso pra mim, aí foi a hora do impulso, né? Eu digo, pois eu vou falar com ela. Eu digo, vai ser hoje, na hora que eu sair daqui eu vou falar com ela. Tá? Eu digo, eu vou falar com ela e eu vou lá no sindicato. Eu falei, apesar que eu não sou filiado ao sindicato, mas eu vou procurar o representante, pelo menos pra mim saber, tirar minha dúvida. Pessoal, aí eu digo, não, era só isso que eu queria saber. Então, por enquanto, é isso aí que tu tá falando, né? Sexta-feira eu não tenho mais aquelas 2 horas para planejamento, né? Tá bom. Pessoal, eu falei isso. De repente, eu vejo essa mulher chamando a Otília lá no pátio da escola. Eu vi as duas lá debaixo o pátio lá é enorme, tem árvore. De repente, eu vi as duas conversando lá no pátio.
E elas conversando e gesticulando e gesticulando. De repente eu já vi, foi essa coordenadora pegando a bolsa dela. Ela pegou a bolsa dela e subiu em cima de uma Bros. Ela tem uma motona lá, tem uma área de estacionamento lá no pátio. Ela montou na Bros e o guarda abriu o portão e foi-se embora. Com poucos minutos, a velha, a Otília, vai lá na porta da minha sala e me chama. Isso eu já tinha terminado o intervalo. Ela me chama e fala assim: professor, a Elma me falou que você está querendo ir lá na secretaria, que você quer ir procurar o representante do sindicato. Olha, não faça isso, tá? Não faça isso. A coordenadora ela já foi lá falar com fulana. Pessoal, eu vou dar um nome. Vamos considerar que o nome dessa... Isso é só para você entender melhor a narrativa aqui, tá? Vamos considerar que o nome dessa mulher que ela acusou uma mulher que diz que a ordem partiu dessa pessoa, né? Que essa mulher chama-se Nilza, tá? Então a Nilza, ela falou, olha, ela tá indo agora lá conversar com a Nilza pra ver essa questão de novo, tá? Porque, foi uma conversa por telefone e tal, e aí ela tá indo lá. E aí não vai lá conversar nada não, tá? Deixa que a gente vai ver isso aí, pessoal. E ela foi embora, deu 11 horas, eu fui-me embora e ela não apareceu lá, né? A coordenadora. No outro dia, na terça-feira, aí eu também não fui, né? Digo, deixa eu ver. Na terça-feira, quando eu chego de manhã, ela foi lá na sala, a Elma, e me passou um recado. Ela falou, ela me chamou na porta, né? Ela, não, é o seguinte, eu ontem... acho que a Otília te falou, né? Ontem eu fui lá, falei com a Nilza, né? Sobre aquela questão. E assim, não, pode ficar tranquilo. Conversei com ela ontem... E assim, não vai mudar, tá? Não vai mudar. Ela deu carta branca pra gente aqui, pra gente decidir, então a gente vai manter. Realmente é um direito, professor, é um direito seu, sabe? É um direito seu, então, de todo mundo a gente não vai mexer, sabe? Não é justo, você tá correto. Foi um equívoco, sabe? Ela se equivocou lá e aí vai ficar do jeito que tá. Sexta-feira você pode continuar com seus planos de aula normal, depois do recreio, tá? Não muda nada. O pessoal passou... terça, né? Aquilo assim me deu um alívio, sabe? Que eu pensei assim, poxa, resolveu, né? Neutralizei aqui. Quando foi... essa parte aqui, eu acho que é essa parte aqui que eu tô assim com aquela sensação que eu comentei lá atrás, mas eu não tenho certeza. Enfim, se eu já comentei, ficou aí uma repetição, né? Enfim, eu sinto até que ela usou, me parece, eu senti que ela usou 2 professores lá, baba-ovo, puxa-saco, que foi o que eu falei aqui, o Leandro e uma outra comparsa dela lá, porque eu vi elas tentando endossar, não, amigo, mas olha, eu também tô assim e tal. Tá, foi o que eu falei pra vocês, terça-feira, né? Na quarta-feira era o dia do meu planejamento. E no mesmo dia que eu fico nesse planejamento, fica também esse outro professor, o Leandro. É nós dois nesse dia. Acho que eu já mencionei para vocês que ele não faz plano de aula, ele passa o expediente todinho lá por fora, tomando café, no celular, tira um cochilo lá no sofá, na sala dos professores, mas não planeja, né? E passa de boa, meus amigos, de boa. Não existe esse negócio da diretora ou a coordenadora ir lá chamar a atenção. Eu percebo nele muito. Esses dias até um inscrito recordou aqui, não é Hamilton que eu tava chamando, é Ailton, né? De tempos atrás eu contei a história de um outro colega professor aqui, o Ailton, que ele era amante de uma gestora e de uma coordenadora de uma escola que eu trabalhei, a Juraci e a Catiúça, né, que eu chamei assim. E ele contava muita vantagem disso naquela época, né? Ele falava pra mim que disse que eu me lascava, que eu sofria perseguições porque eu não fazia o jogo dele. Hoje você já sabe aí como é que tá a situação desse professor, né? Eu percebo um pouco do Ailton na pessoa também do Leandro. O Leandro, ele tem essa mesma jogada, ele já andou. Foi uma pena que eu não gravei. Uma pena que eu não gravei no dia. Nem sempre dá pra gravar, pessoal, porque às vezes eu tô ali, a pessoa fala uma coisa e eu não tô com um gravador. Aí só se eu ficasse com esse gravador todo, o expediente todinho.
Eu geralmente eu uso o gravador mais em momentos estratégicos ali. Eu vou ter uma conversa agora, ou eu vou falar com fulano. Aí eu boto, mas eu não fico assim o tempo todo, né? Ali. Até porque eu sou muito de botar o fone de ouvido, eu fico escutando coisas do YouTube ali enquanto eu tô mexendo no computador, enfim. Mas ele falou nesse dia. Ele me fez uma pergunta ali. Ô Vitor, você já meteu pau em mulher? Eu falei, não. Não, tu tá brincando. Ah, Vitor, tá entendido agora. Por que que as mulheres te dão pau, né? Você só vive levando pau de mulher por onde tu anda. É porque você não dá o pau nelas, né? Rapaz, pois eu, entre levar pau e meter o pau, eu prefiro meter o pau. Eu meto o pau gostoso, sabe? Eu meto o pau. Olha aqui, ó, vê se. Olha eu de boa aqui. De boa. Não faço plano de aula, não ensino. Só enrolo aí, tá de boa. Para mim ficou muito claro nessas palavras aí que ele tem um rolo com essas duas mulheres lá, né? E eu já percebi o nível de intimidade. Principalmente da Elma. A Elma senta perto dele. Eu já vi, um dia desse eu vi ele dando um tapa na bunda dela, dentro da sala. Discretamente, mas eu percebi. E assim, ele não faz nada, ele não entrega. Eu, por exemplo, toda quarta-feira, quando tá ali próximo de terminar, ela já me exigiu isso. Ela falou, na quarta-feira eu quero o plano de aula no meu e-mail, tá? Antes de 11 horas você já terminou, você já envia no e-mail para mim. Mas ele não envia e fica por isso mesmo, não acontece nada. Eu já vi, assim, várias vezes ao longo da minha jornada, eu já vi pessoas em ambiente de trabalho falar assim, pois eu prefiro puxar saco. 1000 vezes eu prefiro puxar saco, porque puxando saco eu tenho meus benefícios. Eu tenho muitos benefícios, e aí é melhor puxar saco do que puxar carroça, né? Quem não puxa saco, puxa carroça. Então eu prefiro puxar saco. Eu já ouvi isso, pessoal. Mas eu não tenho essa capacidade de ser puxa-saco de ser ninguém. Eu sei que a caminhada é mais difícil para quem não é puxa-saco. Eu ainda acredito muito que um dia a casa cai. Um dia a casa desse Leandro vai cair também, né? Hoje ele tá lá, né, do bem bom. Mas pra frente é que se anda. Eu estava na quarta-feira, nesta sala, quando essa Elma entrou, e eu fiz uma pergunta pra ela. Eu falei, tá tudo ok, né? Eu falei, tá tudo ok, não muda nada, né? Não mudou nada. Não, professor, pode ficar de boa. Não mudou nada. Pessoal, na quinta-feira, essa mulher, 7 horas da manhã, eu entro na sala, eu geralmente ainda fico ali uns 5 minutos esperando os alunos entrar, né? Às vezes tem aluno que até 7h10 ainda tá entrando na escola, né? Tem aquela tolerância. De repente ela entra na sala, eu sentado ali na minha cadeira, com a mesa ali do lado, ela chega e diz assim, eu vim só te trazer um recado, tá? Amanhã não tem aquele horário, tá? Para planejamento. Não tem mais aquele horário. É aula normal, tá? Depois do intervalo. Se você não planejou aula para amanhã, você dá um jeito aí, planeje, que amanhã, depois do intervalo, é você. Pessoal, quando ela falou isso para mim, eu olhei para ela e falei, tá bom, ok. Nesse mesmo dia, quando eu saí de lá, pessoal, imediatamente, foi na hora, eu fui atrás do representante sindical. Ele é representante sindical, mas ele dá aula também, inclusive na escola que eu trabalho à tarde. E eu sei que essa escola ela funciona até 11h45. Eu rasguei para lá. Quando eu cheguei, ele ainda estava em sala. Eu entrei, fui lá na porta e ele é um senhor já, esse homem. Ele é um cinquentão já, talvez quase 60 anos. Eu digo, professor, é rapidinho, menos de 1 minuto. Ele tava no quadro lá explicando o conteúdo, né? Digo, professor, me diga uma coisa. Eu falei, eu preciso muito conversar com o senhor. Eu falei, qual um horário assim que o senhor estaria lá no escritório lá do sindicato? Como é que a gente faz? Eu quero combinar um horário. Aí ele falou assim, Vitor, à tarde hoje não vai dar, que eu tenho que acompanhar uma pessoa com questão de previdência, uma audiência, sabe? Aí ele falou, mas assim, se tu não tiver com muita pressa, tu quiser aguardar, eu posso te atender na hora que eu terminar a aula. Daqui uns 15 minutos termina aqui, eu dispenso os alunos, a gente pode conversar. E ali eu fiquei sentado ali no pátio daquele colégio, ele terminou a aula, né, os alunos saíram e ele me chamou para uma sala
Inclusive era a sala até da secretaria lá da escola, só que o pessoal tava saindo pro almoço, né? Não, pode deixar aqui que eu vou ficar aqui com o professor conversando. Ficamos só nós dois lá dentro. Pessoal, e assim eu botei as cartas na mesa pra ele, sabe? Eu digo, olha, já virou assim, tipo uma brincadeira de mau gosto, porque fala hoje que, ó, estamos tirando a tua hora atividade. Aí na hora que eu falo que eu vou correr atrás, que eu vou, não tiramos não vai tirar, pode ficar tranquilo. Aí quando é amanhã de novo, aí fica aquele jogo de puxa e encolhe, eu digo, eu tô percebendo que isso é eu não sei, pra me testar, é pra ver se eu reajo, é alguma coisa. Eu falei, só que agora eu resolvi ficar de boca calada, não falar mais nada e entrar com, sei lá, tomar alguma atitude. Eu vim aqui, eu falei, eu sei que eu não sou mais filiado, eu sei que eu não vim aqui lhe pedir pra agir por mim. Eu digo, eu queria só que você me desse assim uma orientação, assim, qual é o melhor caminho. É procurar um advogado, é fazer algum procedimento administrativo, é ir conversar pessoalmente. Eu falei, quando a gente tá imerso numa situação dessa, a cabeça fica meio baratinada. Eu falei, eu vim só te pedir uma luz aqui, o direcionamento que você me der já me ajuda. Ele foi. Eu até me admirei assim a forma como ele me tratou. Ele falou: não, mas independente disso, o sindicato tá para atender a todos, né? Até quem é contratado, se precisar, a gente tá aqui para servir, não é só quem é filiado, não. Pode ficar tranquilo, o que você precisar. Aí ele falou assim: ó, tu vai fazer o seguinte: você faça um documento direcionada a ela, a diretora, primeiramente. Não vá na secretaria, não vá em lugar nenhum. Você vai fazer um documento por escrito, tipo um ofício, direcionado à Otília, e você vai pedir para ela a cópia. Eu quero a cópia de um documento declarando que foi tirada essa hora atividade sua, tá? Faça o documento em 2 vias e peça para ela recibar uma e guarde. Ela vai ter um prazo. E até que, você tem que deixar bem claro nesse documento, até que ela entregue esse documento, você não vai cumprir essa ordem dela. Você, tipo assim, na sexta-feira, depois do intervalo, você vai fazer o seu planejamento de aulas, e aí se não tiver professor para ficar no teu lugar, que ela dispense os alunos, ela se vire para lá, mas você não vai ficar, né? Assim eu fiz, pessoal. Quando eu cheguei. Aí, sorte que naquela quarta. Era numa. Que dia que era? Não, era quinta-feira. Deixa eu ver. Ah, não, pera lá. Era quinta-feira. Tô tentando lembrar aqui. Era quinta-feira, e quinta-feira eu tenho horário vago à tarde. Eu fico no planejamento nessa escola à tarde. Por coincidência, a vice-diretora estava lá e eu até falei para ela, eu digo, olha, talvez hoje eu vou chegar um pouco mais tarde aqui, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais tarde e você já tá ciente aí que eu vou ter que resolver. O cara tava do meu lado, ele falou, olha, tem uma situação para resolver lá da outra escola, pode ser que ele chegue mais tarde. Mas aí, eu já ia esquecendo de uma outra coisa. Ele me orientou quanto a esse documento. Eu tô contando a história fidedigna aqui, com todos os detalhes para vocês do que aconteceu. Só que aí na hora que eu falei isso, eu fiz no meu desabafo com ele, eu externei uma situação. Eu falei assim, ó, professor, eu pedi para ir para lá porque eu acreditava que a senhora Otília fosse uma pessoa gente boa. Que ela era gente boa, que ela poxa, assim, sempre que eu encontrava com ela nos lugares aqui, era uma simpatia, era um doce de pessoa comigo, sabe? E parava e conversava. Eu tinha ela, assim, como se ela fosse tipo essas vozinhas, assim, dócil, sabe? Agradável com todo mundo. E até mesmo, eu digo, até um colega nosso aqui chegou a falar bem dela, o professor Leandro, né? Falou muito bem dela lá, que era muito bom trabalhar com ela. Eu digo, então eu tive a opção de ficar mais perto da minha casa e eu escolhi ir para mais longe, pensando que ela era uma pessoa gente boa. E eu me deparo com uma situação dessa. Falei, tratamento de silêncio, mentiras, enfim, falta de respeito. Eu digo, eu entendo, tudo isso aí eu tô entendendo que são jogadas para me abalar, para ver se eu peço para sair ou para ver se eu tomo alguma atitude ruim no qual elas possam me ferrar. E aí olha o que eu escutei, pessoal, da boca desse professor. Ele falou assim, olha, ele falou, tu não conhecia a Otília, Vitor, tu não conhecia ela.
Falou, moço, quem é que não conhecia essa velha aqui na rede? Todo mundo sabe quem é ela, é uma petista safada, cachaceira, sabe? Todo mundo sabe, ela traiu o marido, assim, uma pessoa de um perfil. Mas assim, eu já vou mandar a real. Ele falou, olha, se você tivesse. E ele, pessoal, e o cara trabalha comigo, ele dá aula lá de manhã e de tarde lá nessa escola. Ele tem os momentos. É porque assim, são dois. É ele e tem outro. São dois professores que tomam conta. Eles se revezam lá no. Tem um local aqui que funciona, chama-se subsede. Aqui tem uma subsede do sindicato do. A filial fica em Belém, né? Não, a filial não, a matriz fica em Belém. Aí tem várias subsedes espalhadas aqui. Responde, acho que por uns. Ah, eu não sei, mas acho que é 5, 6 municípios, mais ou menos, aqui da região, atende aqui. O pessoal de outros municípios vem resolver questões, né? Aqui, porque aí assim, o que não resolve aqui, aí vai para Belém, né? Mas e é grande o local, tem uma mega estrutura lá. Eu fui filiado há 8 anos esse sindicato aqui no Pará, chama-se Sintep, é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará. Enfim, assim, eu falo que eu tenho sorte. Imagine se eu tivesse noutra cidade, o trabalho ia ter que ser tudo por telefone, né? Mas eu tenho a sorte de estar eu trabalho numa cidade que tem uma regional do sindicato. Eu achei que ele não fosse me atender, né? Mas eu acho que ali talvez foi um coleguismo e também, assim, por o fato da gente trabalhar juntos ali. Frequentemente eu encontro com ele ali, né? Eu nunca mais eu fui de ocupar, porque eu pensava assim, eu não sou mais filiado, né? Esse cidadão, ele já fez umas coisas para trás aí comigo também que não foi muito legal, né? Mas enfim, é ele que continua lá presidindo. Numa situação dessa eu recorri a ele, né? E ele falou assim, rapaz, moço, se tu tivesse me procurado aqui mesmo, você tem acesso a mim aqui, se você tivesse me falado, eu tinha te orientado você não ir para lá. Ali era um dos piores lugares para você ir. E assim, não presta, não vale nada, sabe? Eu sei quem é ela, tu se iludiu com uma falsa aparência, ela é. Quem é de fora, as pessoas que nunca trabalhou com ela, que nunca teve proximidade com ela, tem essa percepção. Agora sim você tá sabendo quem é a Otília de verdade, que você tá lá convivendo junto com ela. E eu vou te falar a real. Pessoal, ele chegou a me contar uma história. Tipo assim, ela é do tipo dessas que dá a buceta em troca de benefício por alguma coisa. Que ela já teve caso com pessoas, com político, com chefes, pessoas que estão acima dela, sabe? Agora ela tá assim um pouco por baixo, porque como ela é petista e as atuais gestões não são do PT, então ela tá mais por baixo agora, né? Mas ela já teve no seu auge em outras épocas. E ele falou, olha, assim, faça isso aí, é o teu primeiro passo, mas um conselho de amigo que eu vou te dar. Você quer ter sossego? Você quer trabalhar melhor, com menos problema? Saia de lá. Saia de lá, é o meu conselho. Precisar até da minha ajuda aí, a gente corre atrás aí, eu vou tentar me informar em alguma escola que dê pra te encaixar. Aí eu falei pra ele, diga, mas agora só se for pro ano que vem, porque pra esse ano eu acho que já tá inviável, as lotações já foram homologadas. E não tem mais como que fazer, né? Eu posso entrar com um pedido para o início do ano que vem. Mas esse ano eu vou ter que estar lá nesse campo minado, né? Aí ele até ficou, não, vamos ver, eu vou ver aí alguma coisa e tal. Faça isso aí, pessoal. Eu vim na minha casa, almocei, fui lá, na verdade aqui em casa mesmo. Vim aqui no computador, eu redigi um documento. Seria até interessante se eu lesse esse documento, mas daqui que eu acho que não tá nem muito difícil não de eu encontrar. Eu vou ler aqui, se eu conseguir encontrar rapidão, mais ou menos assim, claro que eu não vou estar, eu tenho que pular o nome dela aqui, né, não citar o nome, para vocês verem, tá aqui, Otília, deixa eu abrir aqui o documento. Ó, eu botei assim, ó, a sua senhoria, a senhora Otília das Tantas, né, diretora da escola tal, nesta. Aí eu botei assim, senhora diretora, eu, Vitor, professor efetivo, venho requerer de vossa senhoria documento formal da senhora, aí eu botei o nome, né, da senhora Nilza, ordenando a retirada de parte de minha hora atividade, conforme informado.
Durante esta semana, as informações transmitidas oscilaram muito, onde uma hora a senhora e a coordenadora pedagógica, senhora Elma, eu botei o sobrenome, né? Informavam suspenso parte deste horário. Outro momento, diziam que iria permanecer como anteriormente. Ontem, 15/2, pela manhã, a senhora Elma declarou-me que o horário iria permanecer como estava. Já hoje, 16/2, afirmou que não terei mais os 2 horários para planejar. Diante de informações que não se sustentam, decidi procurar o senhor, aí citei o nome, chefe do Sintep, e pedir esclarecimentos acerca dessa situação, e o mesmo considerou sem fundamento tal proposta, pois todos os profissionais têm direito a 1/3 de sua jornada para o planejamento, e que aqui é o único caso diferente, a ter ciência. Solicitou-me permanecer no cumprimento da correta jornada e que a senhora apresente o documento comprobatório da ordem para que eu fique apenas com 20 horas semanais para planejar. Aguardo manifestação. E assinei, né? Fiz esse documento, imprimi e fui lá. Me dirigi. E aí eu mandei um recado para ela. Eu falei, eu preciso te ver agora à tarde aí, tá? Você vai estar aí. Combinei até o horário. A gente ficou combinado para as 14h30 eu ir lá. Me mandei de moto com esse documento dentro da bolsa, né? Quando eu cheguei lá, claro que com o meu celular no gravador de voz, eu entrei na sala com um capacete aqui no braço e botei o celular dentro do capacete, né? Mas estava ligadinho o gravador. Pessoal, eu sentei, né? Aí eu falei assim, eu gostaria que a senhora recibasse uma cópia deste documento aqui. Entreguei na mão dela, pessoal, ela leu. Meus amigos, essa mulher fez uma cara pra mim. Ela fez uma cara ruim, sabe? Aí ela disse assim, você vai entregar esse documento pra Nilza, é? É pra Nilza que você vai levar isso aqui? Aí eu falei, não, por enquanto não. Eu digo, por enquanto esse documento vai ficar comigo. Aí eu vou aguardar a senhora me entregar uma cópia, né? Do documento comprobatório. Depois que a senhora me entregar, se ficar firmado mesmo isso aqui, que a senhora tá dizendo que vai ser, aí eu vou acionar o sindicato. Eu falei, quem nos representa quem é? O sindicato. Digo, eu não vou meter a cara sozinho, não. Eu vou passar o caso para o senhor lá, o professor fulano de tal, e aí ele tomará as devidas providências. Pessoal, quando eu falei isso, aí ela começou a falar isso aqui pra mim, ó. Ela, olha, porque assim, a culpa não é minha, você sabe disso, né? A culpa não é minha, a culpa é da Nilza, porque foi a Nilza que mandou, porque eu tenho um monte de conversa dela aqui no meu celular, eu tenho os áudios, eu tenho todas as conversas, e não sou eu, e aí você tá citando meu nome aqui nesse documento. Quando ela falou isso, aí eu falei assim, ela nem merece esse respeito que eu tenho. Eu falei, senhora, é o seguinte, eu falei, já que a senhora tem tantas provas no seu celular de que essa mulher tá dando essa ordem, né? Eu falei, de lá pra cá, eu já andei. Eu digo, olha, eu fui numa escola ontem, e até pulei essa parte aqui. Eu digo, olha, eu fui numa escola ontem. Eu já entrei em contato com colegas que trabalham em outras escolas e tenho procurado saber se nessas escolas tá tendo isso. Se está tendo isso. Essa situação. E todos têm me relatado que nem chegou essa conversa lá, é só aqui que isso está acontecendo. Eu digo, então, se a senhora tivesse chegado para mim e falado uma coisa e isso se firmou, eu falei, o que me gerou a dúvida foi você ficar oscilando. E outra coisa, eu falei, já que você tem provas, me passe essas provas, tire os prints. Eu falei, tire os prints e me mande os áudios. Eu falei que eu posso fazer aqui uma documentação, endossar mais ainda uma documentação. Eu falei, eu não tenho medo, eu lhe digo mesmo, eu não tenho medo de... Eu falei, foi-se o tempo de eu baixar minha cabeça para uma situação dessa daqui. Eu digo, eu vou atrás. Onde for preciso. Aí ela, não, mas eu não posso mandar. Olha, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu posso. Pessoal, ela começou a ler, assim, ela ficou lendo umas mensagens, coisa que não tinha nada a ver, assim, com o assunto. De repente, ela botou um áudio. Assim, foi tão bacana, assim, que ela tava sentada muito próximo de mim. Eu sentei num sofá que era do lado da mesa dela, assim. Então, sei lá, se desse, 100 centímetros, assim, do meu braço aqui pra ela, uma mesinha estreita, um computador, e
Eu tenho certeza que o meu celular aqui captou toda a conversa ali. De repente ela bota um áudio dessa mulher, dessa Nilza. Aí a Nilza disse assim, ela falou, olha, isso aqui é um áudio da Nilza. Pelo que eu percebi, ali não era um áudio para ela, era um áudio no grupo dos diretores de escola aqui. Que ela disse assim, ela falou, olha, é o seguinte, todos os diretores aqui, todos vocês são conscientes que a jornada do trabalho do professor, por exemplo, o professor que tem 100 horas mensais, 33 horas é do planejamento dele. Não mexa, tá? Não mexa. O professor que mexer nessa hora de atividade, você vai ter problemas. E assim você vai responder por isso. Pessoal, quando eu escutei aquele áudio, assim, me deu vontade de rir, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, como é que dá uma pessoa desse jeito burra? Ela estava acusando a mulher. Ela estava acusando uma mulher de que essa mulher tinha dado a ordem e a mulher estava falando no áudio exatamente o oposto, que não era para tirar. Não é para tirar. Aí pessoal, na hora que eu escutei aquilo ali, eu só pensei assim na minha cabeça, eu digo, eu não vou nem perder meu tempo mais aqui. Eu digo, eu não vou perder meu tempo. Aí eu falei pra ela, eu me levantei, eu digo, não, tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, eu digo, é o documento. Ah, e não queria assinar, não. Não queria. Olha, sabe o que ela fez? Ela pegou um documento, assinou, aí pegou o que ela tinha assinado, ela botou dentro de uma gaveta e eu digo, não, eu quero é esse que você assinou. Eu digo assim, eu digo, qual é? Eu vi essa viagem aqui, foi pra pegar a sua assinatura. Ah, tá. Acho que ela pensou que ia me confundir ali, que eu não ia prestar atenção e ia levar o documento sem ter assinado. Pessoal, na hora que eu estava saindo, ela disse assim pra mim, a Otília. Ela, olha, professor, amanhã de manhã eu vou lá, tá? Amanhã eu vou conversar com a Nilza, tá? Eu vou conversar com ela, tá? Mas assim, eu não tô lhe condenando, não. O senhor tá certo, A gente tem que lutar mesmo pelos nossos direitos, sabe? Você tá certinho. Eu não sei, me pareceu até uma fala irônica, sabe? O jeito como ela falou assim comigo. Enfim, pessoal, tudo bem. No outro dia eu vim para a escola dar aula, né? Quando eu cheguei, eu falei para a coordenadora, ela não estava, a Otília não estava, só estava a Elma. Aí eu cheguei e falei, eu tô com esse documento aqui, feito lá pelo sindicato e orientado pelo sindicato, então hoje eu não vou ficar, tá? Depois do intervalo eu vou organizar minhas aulas, tá? Eu não vou ficar em sala. Aí você se vira, se você não for ficar, se não tiver quem fique, você libera os alunos para ir embora mais cedo, que eu não vou ficar. Aí ela, não, tudo bem, não vai ser preciso não, porque até porque hoje, depois do intervalo, a gente vai fazer uma gincana com as crianças do carnaval, vai ter musiquinha, lanche, não vai ter aula a aula é só mesmo até a hora do recreio, a gente vai até liberar mais cedo hoje, então não precisa não. Eu não sei, aquilo me pareceu uma jogada, assim, porque geralmente quando tem alguma culminância, uma coisa assim, a gente é avisado com antecedência. E eu não recebi esse aviso, não me pediram nada ali quanto a isso, né? E realmente teve ali depois do recreio, teve um momento lá de dança, de coisa, 10h15 mais ou menos, foi liberado para os alunos irem embora. Só ficou ali quem ainda estava aguardando, tem alguns alunos que o ônibus tem que pegar, que é da zona rural, enfim. Então eu já não dei aula naquele dia. Só que, pessoal, na hora que eu saí, eu lembro que 10h pouco da manhã a Otília chegou. Ela chegou lá na escola, passou com uma carranca, meus amigos, uma carranca. Eu teve uma coisa que eu comecei a falar e me perdi na minha fala. Na verdade, 2 pessoas me disseram o porquê dessa mulher me odiar. Um foi o professor lá do sindicato. Na hora que eu estava lá, vamos voltar um pouquinho para trás lá, contar o que eu esqueci de contar, né? Quando eu estava lá conversando com ele, eu falei assim para ele. Eu digo, olha, essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, tá? A maioria aqui das escolas, quando eu pego lotação, que eu chego, ou eu sou tratado dessa maneira, ou então, aqui já aconteceu de diretora falar na minha cara, não te quero aqui, eu não quero aqui, bota dificuldade aqui. Já teve escola que eu fui mandado que chegou lá, não, mas não dá pra você ficar, essa turma. Aí acaba que às vezes por imposição, ordem da Secretaria de Educação é que eu
fico lotado, né? Permaneço ali, mas é um inferno, é perseguição, é sabotagem, é todo tipo de coisa ruim. Falei, aqui já teve escola que eu tive tanto problema assim que eu mesmo tive que pedir. Eu falei para ele, você mesmo agora já está declarando aqui que o melhor a fazer. Eu digo, só que o grande problema, professor, é que quase todas as escolas aqui tem essa questão. Eu falei, eu queria saber o porquê. Eu falei, porque eu trabalho direito. Eu falei, eu chego no meu horário, eu não dou cano no meu serviço. Eu boto a mão na massa todo final de ano, eu apresento bons resultados do meu trabalho. Eu duvido que tenha uma diretora aqui que diga, não, o professor Vitor não entregou a documentação dele na data. Eu sempre entrego antecipado, eu tenho ética, tudo meu eu faço correto. Eu falei, por que eu sou tão odiado assim? Por que eu não sou aceito? Ele disse assim pra mim, ele falou assim, olha, eu já te conheço desde que tu chegou aqui, né, você foi empossado, eu conheço você, e assim, a maioria das pessoas que trabalham, quando se tem algum problema, alguma situação, a tendência das pessoas é não reagir. As pessoas não reagem, aguenta. E você reagiu, você levou, foi 3 na justiça. Você ao todo, eu sei da tua história todinha, você já levou 3. E aí, você é muito mal visto por isso. Aqui eu já vi seu nome ser comentado em roda de diretores. Eu vou te falar a real, elas têm medo de você. Elas têm medo. Porque elas sabem que você, se mexer com você, você tem coragem. A coragem que a maioria não tem, você tem. De levar na justiça, de denunciar, de ir pra cima mesmo. Então elas não querem uma pessoa como você no quadro da escola, não querem. E outra coisa, a maioria delas são militantes do PT. Esse professor que me ajudou lá no dia, ele também é filiado ao PT, ele é petista. Você, durante muito tempo, você foi de direita, né? Eu sei que você era um bolsonarista, né? Você militou aí pela direita. Então é esses 2 motivos, já que você quer saber. Um é porque você era de direita e outro porque você andou levando. E eu vou te falar bem aqui, essas 3 mulheres que você lá atrás levou na justiça é amicíssima dessa Otília. Muito, muito amiga dela. Amiga mesmo de saírem para beber, de ir para as festas juntos, de quando elas querem trair os maridos, elas estão juntas. Então, assim, na hora que quando tu falou assim, eu fui pra escola, eu já sabia. Antes de tu abrir a boca, eu já sabia que você não ia ser bem recepcionado lá. Diga... Pessoal, mas assim, quando esse professor me disse isso, eu não fiquei com sentimento de culpa, nem achando ruim, não. Eu até fiz um comentário, eu falei, não, meu amigo, pois eu sou mais eu. Eu digo, porque o grande desejo é esse. Eu digo, eu não sou psicólogo. Eu não sou psicólogo, mas eu já estudei muito acerca de pessoas abusivas. Eu digo, o abusador, ele quer 2 coisas. Ele quer admiração, veneração, né? Então, assim, para eu me dar bem com elas, eu tinha que... Ou eu ser um grande bajulador delas, né? Ali. Ou então eu tinha que aceitar o cargo de saco de pancada delas, né? Igual tu falou aí. Fazer escrutear, tirar meus direitos, né? Me humilhar, fazer o diabo lá e eu ficar ó, quietinho, aceitar, né? Aí, eu não dou validação. Eu não dou validação para elas. A validação vocês estão entendendo, né? É puxar saco, babar ovo. Enfim, eu digo, eu não dou validação. Se mexer comigo, eu gero provas mesmo e meto na justiça, ainda torno até público para desmascarar que a gente assim tem que ser desmascarado, sabe? E outra raiva, eu digo, um grande ódio que eu sei que elas têm de mim, porque assim, o grande desejo aí era que eu reagisse, mas não da forma como eu já reagi, que é ficar caladinho. Eu não grito, eu não xingo, eu não vou pra porrada, eu não faço nada disso. Às vezes eu engulo calado, mas o gravador de voz tá aqui, ó. O gravador de voz está gravando, é tudo na base do documento, é testemunhas, é prova. Aí no dia que me enche o saco, sabe, a panela de pressão enche, aí o que eu faço? Eu assino uma procuração com um advogado. Digo, já gastei, meu amigo, já cheguei a pagar até de 3 mil reais para um advogado, entrega as provas tudo, e aí eu continuo trabalhando com ela, às vezes, e a documentação está lá na mão do advogado lá, pronto, pode trabalhar aí para mim, meta essa vagabunda na justiça.
Aí eu digo, a raiva é essa, meu amigo. Eu digo, a raiva é essa. É porque se eu fizesse como muitos homens fazem, tipo assim, me exaltasse. Eu conversei, pessoal. Olha, eu fui sair dessa escola, já era. Pessoal, passou um carro de som aqui e eu fui obrigado a ter que esperar esse carro de som passar, né? Infelizmente. O ruim de quando tem uma interrupção desse tipo, como teve aqui, é que quebra o raciocínio, eu perco de onde é que eu tava falando, né? Mas eu tento fazer, eu sempre faço a retomada, né? Eu consigo lembrar de onde eu parei. Eu estava mencionando aqui para vocês que eu ouvi lá desse senhor. Não, lembrei. Eu estava falando assim, que muitos homens, né? Quando acontece uma situação dessa, o que é que o cara faz? Mete um tapa na cara. Quem não lembra do procurador que espancou lá a colega de trabalho? Acho que foi em São Paulo, né? Agora tá o quê? Tá preso, né? Ali com certeza aquele homem era testado os limites, igual eu tô sendo testado lá nessa escola. Sabe? É matando na unha ali, sabe? Aí o cara uma hora enche o saco e explode. Não, eu não explodo. Eu não explodo. Eu não. Olha, a Jezabel, por exemplo. A Jezabel foi quase 5 anos trabalhando com ela. Eu falo que foi 5 anos porque eu pego pelo ano letivo. Se eu pegar o ano letivo 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, dá 5 anos, né? Eu trabalhei 5 anos letivos ali. E assim, o quanto aquela mulher me perseguiu, mas eu nunca dei esse gosto. Eu nunca dei esse gosto. Meu grande desejo ali, minha programação era juntar provas para meter ela na justiça. Sei que não dá punição, mas dá uma freada. A partir do momento que ela sabe que o nome dela tá lá na justiça, já dá uma freada no ímpeto, sabe? Eu tenho certeza, pessoal, assim, que a grande raiva dessas diretoras hoje é esse, porque vocês duvidam que várias delas aí no Jatento quiseram me destruir? Tipo, eu vou pisar no calo dele aqui, eu vou desrespeitar ele aqui, eu vou pisar, eu vou humilhar, porque eu quero que ele reaja. Eu quero que ele reaja aqui, né? Quero que ele fale um ar aqui, que ele me xingue, que ele levante a mão pra mim, que eu acabo com ele, eu meto ele na cadeia. Aí o que que o Vitor faz? Vitor fica caladinho. Ou só fala quando é estratégico. Enfim, foi o que eu escutei. Mas eu falei para esse senhor lá, esse representante sindical, né? Eu digo, olha, eu sou mais eu. Eu digo, eu tenho certeza que eu tô fazendo o correto. Eu falei, mas eu vou correr atrás. Eu falei, eu vou seguir o teu conselho, eu vou correr atrás, até porque não tá sendo vantagem para mim. Seria vantagem para mim estar trabalhando com ela se tivesse tudo numa boa, né? Mas do jeito que tá, eu falei, toda escola praticamente aqui que eu for vai ter esse tipo de situação. Então é melhor ficar num lugar de repente que seja até mais próximo da minha residência. E aí eu vou enfrentar as adversidades, mas trabalhando ali, gastando menos, né? Enfim. Aí foi o conselho que ele falou, corra atrás e qualquer coisa eu tô por aqui, mas se tiver condições ainda de você sair de lá, vai ser o melhor pra ti, tá? Porque assim, ela não vai sossegar enquanto ela não te prejudicar. Eu tô te falando porque eu conheço a fera, eu sei quem é ela. Então assim, antes que aconteça uma coisa pior, saia de lá, pessoal. E assim, não foi só por essa fala dele não, mas eu mesmo, assim, me dei uma sensação tão ruim. Começou a me passar tanta ideia ruim na cabeça, eu fiquei até meio deprê, um pouco assim, durante uns 2 ou 3 dias eu tava assim, aquele pico de ansiedade em mim, eu fiquei até ruim pra dormir uma noite, porque eu comecei a pensar assim, eu digo, caramba, eu falei, a sala não tem câmera, eu falei, daí a pouco pra essa mulher inventar que eu abusei de uma criança lá dentro da sala, dizer que eu maltratei um aluno, que eu humilhei um aluno. Eu não sei como é que é. De repente ela pode ter amigas que são mães de aluno, que tem muita mãe de aluno ali pilantra. Pilantra mesmo. Essa semana eu conversei. Eu tenho um aluno, pessoal, eu tenho um aluno que é terrível, sabe? Eu tô com uma turminha até boa. Eu tenho uma turma boa, mas tem 2 meninos. Tem eles são primos, os dois. 2 moleque. Aí um é o capeta dentro da sala. Mas o outro eu percebo que ele é menos pior, mas ele segue a vontade do primo. Não faz nada, meus amigos. Nada assim, sabe? E aí, o que é que eu fiz? Essa semana eu mandei um bilhete. Acho que foi ali terça-feira. Eu mandei um bilhete no caderno dele pra mãe dele, né? Aí eu botei no bilhete, eu citei, né, da situação que estava acontecendo. E
Eu falei assim, eu digo, eu falei, eu não sei se a senhora está no grupo, mas se a senhora tiver, tem meu contato lá. Ou a senhora vem aqui na escola pra gente conversar melhor, ou qualquer coisa pode me ligar. Eu falei, tem meu contato lá, tá? Eu tô à disposição. Pessoal, quando foi à tarde, essa mulher me ligou. Eu tava lá na autoescola. Não, isso não foi na terça, foi na quarta. Eu estava de aula livre também no meu planejamento. Igual eu falei pra vocês, eu tenho um dia e a metade do outro, né? É, De repente, um número de telefone liga quando eu atendo. Ela, eu sou a mãe de fulano. Eu vi aqui o bilhete que você mandou. O que que era? Aí o pessoal, na hora que eu comecei a falar, eu digo, olha senhora, porque tá dando muito trabalho, não faz nada. Eu falei, não sabe nada. Eu falei, como é que vai ter avanço na aprendizagem? Então, assim, eu preciso. Eu tenho que colaborar aí com a gente. O pessoal, na hora que eu tava falando, essa mulher deu um grito comigo no telefone. Eu já sei, não precisa você ficar me falando isso não. Eu sei que ele é danado, eu sei disso. Eu fiquei assim atônito na hora. E ela, você tem mais alguma coisa? Você tem mais alguma outra coisa pra falar? Eu falei, não, era só, pois tá bom. Tá, tchau. Você acha que essa mãe solteira, pessoal, mãe solteira. Depois eu chequei, o próprio menino falou, mãe solteira. É... Eita, lá vem outro carro de som. Esse aí, infelizmente, eu vou ter que usar de outros meios, né? Outras formas. Porque já vi que família, mãe não vai ajudar em nada nisso aí, não. Mas eu digo assim, esse tipo de mãe, sabe? Esse tipo de mãe aí, eu tenho certeza que se dá bem com a Altília. Com a Altília e com a Elma lá. Eu não duvido nada que essa mulher possa se mancomunar com mãe de aluno pra tentar me ferrar. Então, assim, eu comecei a ficar com medo, sabe? Eu fiquei com medo de trabalhar ali. Senhores, no outro dia, como eu disse pra vocês, isso foi na quinta, na sexta-feira, 11 da manhã, eu saio de lá, eu já fui direto procurar esse departamento, num órgão aqui, que direciona a educação. Fui lá, encontrei com essa mulher aqui, com essa Nilza. Eu encontrei com ela por lá e falei, eu digo, eu precisava muito falar com você. Falei, é possível a gente conversar hoje? Aí, sim, vamos aqui. Eu entrei com ela lá pra dentro da sala. Pessoal, quando eu cheguei lá, eu botei as cartas na mesa pra ela, contei tudo, sabe? Contei tudo ali. Aí eu falei, não, eu vim aqui. Eu falei, inclusive, eu tô até com uma cópia aqui de um documento. Eu falei, ela cita seu nome o tempo todo pra mim lá. Eu digo, então eu vim aqui. Eu falei, como uma hora ela fala que uma hora é verdade, outra hora não é verdade, eu digo, eu vim na fonte saber o que que é realmente. Pessoal, quando eu falei com ela negou pra mim, essa mulher. Ela negou, eu até falei do áudio. Ela disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, por enquanto. Ela falou, tá vindo o feriadão, né? Vai vir o feriadão, você me aguarda, porque eu ainda vou ter uma reunião. Eu vou ter uma reunião com os diretores aqui e pode ficar tranquilo que eu vou conversar com ela. Só que assim, ela já esteve hoje aqui. Ela já esteve hoje aqui, só que ela não veio, ela não tocou nesse assunto comigo. Ela não falou disso aí pra mim. Ela veio falar, foi mal de você pra mim. Eu digo, olha, eu pensei, ela tinha me falado ontem que não ia, que ia vir hoje falar com você, tanto é que 10 e tanto da manhã eu vi quando ela chegou lá na escola. Se ela veio pra cá. Pessoal, depois de tudo que eu relatei, ela disse assim, olha, o maior desejo dela é que você saia de lá. Inclusive, ela veio me pedir. Hoje foi só mais uma vez, que pessoal dizendo essa Nilza, que ela foi lá e botou pressão, meus amigos, botou pressão pra me tirar, queria. Não, Nilza, vamos tentar, se tu quiser eu entro em contato em outra escola. Deixa eu escolher, eu escolho uma outra professora para vir. E aí tira esse professor de lá, pelo amor de Deus, tira de lá, porque não tá dando certo, ele é muito problemático. Ela falou, olha, eu não tenho nem coragem de falar aqui o que ela veio falar de você pra mim, sabe? Mas ela falou horrores, horrores de você aqui, não te quer, ela não quer você lá, na escola. Aí eu perguntei pra ela, eu digo, olha, ontem eu fiz uma pergunta pro representante ali do sindicato, eu digo, essa mesma pergunta eu vou lhe fazer aqui. Eu falei, quais são os motivos? Eu falei, qual é o motivo que não, tipo assim, que não me quer lá? Por que não me quer lá? Pessoal, vocês acreditam, o mesmo argumento que o cara tinha me passado na quinta, na sexta-feira, eu ouvi dessa mulher. Ela não falou muito de questão partidária, não. Ela falou mais foi de eu ter levado. Ela falou, não, olha, você já tem um histórico de ter levado umas pessoas na justiça, né? Inclusive aqui mesmo foi instaurado um PAD contra duas, né? Teve o problema lá na justiça, depois teve o PAD que você
trouxe para cá a outra fulana, lá de 2013, também você processou ela na época. E a gente sabe dessa história toda, sabe? Tudo. Então, assim, e ela é muito amiga dessas mulheres. Então, assim, ela foi muito clara, assim, qualquer outra pessoa serve. Pode ser contrato, efetivo, menos você. Ela não quer você lá. Só que eu falei, aí eu digo, e aí, qual é? Eu falei, olha, eu digo, nós nem tínhamos chegado nesse ponto. Eu digo, eu ia esclarecer uma coisa para depois eu entrar nesse mérito, mas eu ia tocar no assunto, mas eu ia fazer depois por escrito, eu ia entrar com requerimento, fazendo um pedido de remoção para o ano que vem, por entender que possivelmente esse ano não seja mais possível, né? Deve ter já encerrado essa parte de lotação, então para esse ano não teria mais condições, né? E mas assim, oh, meu Deus, eu ia falar uma coisa aqui, cara, deixa eu ver. Eu tô embaralhando as falas aqui. É porque assim, pessoal, quando eu falei isso pra ela, é porque ela disse uma coisa pra mim. Ela falou assim, que diante do pedido da Otília, ela disse que falou assim, diz ela que deu uma cortada na Otília. Ela falou assim, não, Otília, deixa pra tu escolher quem tu quer trabalhar lá na escola quando tu abrir a tua escola particular, tá? Quando tu for dona de um colégio particular, aí lá você decide isso aí, mas por enquanto não é tu que decide isso, não. Quem decide somos nós, o professor vai continuar lá, sabe? Não tem nenhum motivo. Ele tá faltando serviço? Ele está faltando serviço? Ele não tá trabalhando direito? Tá acontecendo algum problema? Que aí, se for esse caso, a gente pode até ver, mas se não for, se ele tá cumprindo o trabalho dele direitinho, ele vai ficar lá, ele vai sair de lá o dia que nós entendemos, o dia que tiver uma proposta, ele pedir não porque tu quer tirar ele de lá, tá? Ele vai permanecer lá trabalhando. Quando ela falou isso, aí eu coloquei, né, a ideia para ano que vem, e aí eu externei, eu falei, olha, eu tenho medo daquela mulher. Eu digo, eu tenho medo, porque pessoas do nível dela, eu falei, aí eu digo, você falou uma coisa que na minha concepção vai ser a jogada dela. Então ela veio aqui, ela já me pressionou, ela já fez coisas para ver se eu pedia para sair, eu não pedi. Ela veio aqui, ela veio aqui, perdão aí. Ela veio aqui, você não concedeu, né? Falou que não vai me tirar agora. Eu digo, tu pode escrever o que eu tô te falando aqui, como o próximo passo dela vai ser tentar forjar uma falsa acusação contra mim. Eu digo, é esse o medo que eu estou. Eu digo, eu te digo mesmo, se houvesse se tivesse como me trocar, se tivesse como, sei lá, antes eu ia ficar muito agradecido. Ela falou, não, tu vai sair de lá. Ela falou, tu vai sair de lá, só não dá pra ser agora. Mas eu já quero tratar um assunto aqui com você. Vamos amarrar pro meio do ano, agosto. Pessoal, ela me fez uma proposta muito boa, meus amigos, muito boa. Um colégio aqui na rua de trás da minha casa. Ela falou, não, eu já examinei a tua situação aqui, eu sei que tu mora no bairro tal, né? Na rua tal, e tem um colégio do lado ali, próximo. Tem um colégio bem próximo da sua casa, então eu vou te puxar pra lá. No meio do ano você vai pra lá. E eu vou te botar lá de manhã e de tarde. Eu vou te tirar lá daquela escola que você trabalha. Você vai ficar com uma lotação única, 200 horas só num colégio pertinho da sua casa. Aí eu falei pra ela, eu falei, aceito. Na hora eu aceito. Eu digo, só que eu já vou te dizer uma coisa. Lá tem uma diretora que vai ser o mesmo esquema. Isso aqui que tu tá vendo acontecer agora, com a Otília, tu vai ver acontecer lá no mês de agosto com a diretora dessa escola, porque eu conheço ela, porque em 2016 eu tentei ir pra lá e ela botou o pé na parede, não me aceitou lá. E eu sei, eu falo porque eu conheço colegas que trabalham lá naquele colégio, eu sei o estilo, ela é abusiva tanto quanto a Otília, uma pecinha ordinária, mau caráter. Eu falei, mas me ponha, pode me colocar do mesmo jeito que eu estou enfrentando a Otília, eu enfrento essa outra. Eu falei, até porque eu já tomei consciência que não tem lugar, não vai ter essa escola que eu vou trabalhar para dizer assim, não, aqui vai ser tudo bom. Eu falei, eu já tive informações através do coordenador sindical e agora eu estou tendo informações de você, que eu sou super, super mal visto, né? Eu sou o demônio aqui no meio desse pessoal, porque quando mexe comigo, eu levo na justiça, né? Então, para elas, eu sou um capeta, eu não sou digno de trabalhar lá. Eu digo só que eu tenho 13 anos que eu estou na educação, trabalhando aqui,
Digo, até hoje nenhuma conseguiu me ferrar, não tem uma acusação contra mim. Procura aí nos arquivos aí para ver se tem alguma denúncia contra mim. Que eu deixei um serviço meu sem fazer, que eu faltei e não justifiquei. Coisas que realmente não convém a um funcionário público fazer. Digo, não tem. Mas quando vem me sacanear, quando vem aprontar, geralmente eu gravo, eu junto as provas e tomo as providências. Aí, é por isso que elas não me querem lá. Porque elas sabem que comigo vai cair do cavalo. Eu digo, pode colocar lá. Eu digo, eu aceito. Eu falei perseguição por perseguição, pelo menos eu fico do lado da minha casa. Então, não dá nem, pessoal, para me contar como o que vai ser a vantagem. A vantagem é que no meio do ano eu vou estar trabalhando aqui do lado da minha casa. Mas os mesmos embates que eu estou tendo lá na escola da Autília, eu vou ter nessa escola bem aqui do lado. Eu até pedi para ela, eu falei, não tinha como eu ficar só um período, não. Não. A gente tá tentando organizar para que todos os professores fiquem só num colégio. Vai ter as exceções aí de ficar em mais de uma. O quanto a gente puder organizar para isso, que facilita em muitas questões aí, lotar também mais próximo do endereço, né, para ficar melhor, enfim. E eu vou ter esse benefício, mas até junho, né, eu vou estar aqui conviver com a Otília. E aí, como diz aquela velha expressão, né, seja o que Deus quiser, né, eu vou ter que estar o tempo todo. Pessoal, eu só saí de uma situação, eu saí dos ganchos da Jezabel e caí nos ganchos da Otília e agora eu vou cair nos ganchos de outra. Essa outra cobra que é chefe de uma escola aqui próximo da minha casa, ela é uma mulher assim da minha idade. Ela não é, acho que ela entrou no mesmo concurso que eu, evangélica. Ela é evangélica, só anda de saia no joelho, de blusa. Você olha assim, de longe você olha assim, aquela dali é crente. Mas uma cobra, meus amigos, uma cobra. Só que é muito bom quando a gente fica sabendo quando a pessoa é cobra, porque a gente já entra armado, já entra na defensiva, sabe? Eu não posso pedir. Esses dias uma pessoa botou assim pra mim, eu não aguentaria ficar trabalhando num lugar desse. Já tinha pedido as contas. Meus amigos, eu não tenho saída. Como é que eu vou. Se eu pedir as contas, né? Não é nem pedir as contas, é pedir exoneração. Aqui, se eu pedir as contas é quando a gente ainda tem uma indenização para receber, né? Aí vai bater as contas ali. Se eu pedir exoneração, eu não recebo nada, né? Concursado, ele só tem direito à aposentadoria no final, né? Só isso. Quando consegue, né? No mais, é só a estabilidadezinha, não tem direito nenhum. FGTS, salário-desemprego, nada disso, se for pra rua, né? Demitido é quando é por crime. Exoneração é quando pede ou por algum outro motivo que não é crime. E eu vou ter que continuar nessa luta, né? Então, assim, não há expectativas dentro de mim, enquanto eu estiver trabalhando nessa profissão, para dizer assim, eu vou trabalhar em tal escola e lá vai ser. Se um dia isso acontecer, meus amigos, eu vou dizer que foi um milagre. Foi um milagre, uma coisa assim excepcional, porque é a regra. A regra é isso aí que eu estou vivendo. E principalmente, eu estou falando principalmente de mim, que já tenho esse histórico. Veja vocês, eu ser rejeitado, eu ser maltratado, perseguido no ambiente de trabalho, porque lá atrás, quando umas vagabundas vieram querer me ferrar, eu reagi dentro da legalidade. Eu sempre falo uma frase, essa frase ela foi histórica para mim. O dia que eu estava no encontro de professores e algumas colegas vieram falar para mim, olha, você é considerado como louco aqui no meio da nossa categoria. Muita gente fala que tu é louco. Eu falei, porque tu anda com os gravador de voz escondidos na roupa e as filmadoras escondido no corpo. Isso é coisa de gente doido. Para com isso, amigo. Para com isso, sabe? Isso é feio demais. Eu digo, pois eu vou continuar sendo doido. Eu digo, sou e vou continuar sendo, que eu não abro mão. Eu digo, eu não abro mão. Eu falei, graças a essas gravações é que eu consigo me safar de muitas armadilhas que pregam pra mim aí, né? Mas é isso aí, meus amigos. Pra quem de repente aí tava curioso, foi esse o resultado. Eu não sei como é que vai ficar. Sabe o que eu pensei? Pessoal,
Eu ainda vou conversar com o representante lá do sindicato, mas se de repente ela. Aqui é o que eu tô meio confuso, né? Eu tô assim um pouco confuso. Eu não sei como é que vai ficar essa questão da sexta-feira, né? Da sexta-feira. Vamos ver elas e é isso aí, né? É uma luta grande, meus amigos, mas vamos que vamos, né? Eu ainda creio que se eu tivesse, talvez se eu estivesse trabalhando no meio de homens, eu acho que poderia até ter problema, mas seria menos, bem menos. Mulher, infelizmente, mulher ela é mais inclinada para isso, né? Para essa coisa da intriga, sabe? A intriga, fuxico, perseguição. Ou então, se eu fosse que nem o Leandro, né? Se eu fosse como o Leandro, né? O que mete o pau nelas, no sentido literal mesmo, ou que puxasse saco, talvez minha vida estivesse melhor, mas eu não sou desse tipo, né? Então, pra mim, não tem colherzinha de chá. É isso aí. Obrigado aí por terem me ouvido. Sempre que possível eu retorno aqui, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.